Esta é a Rede Jovem Pan News. 24 horas no ar, para você ficar bem informado. Jovem Pan News, a rede da informação. Olá, seja muito bem-vindo. Hoje é domingo, dia 15 de novembro de 2020 e está começando mais uma edição do Pan News. O programa de hoje começa exatamente 1 hora antes da abertura da votação para as eleições municipais em todo o país, onde brasileiros e brasileiras vão às urnas escolher prefeitos e vereadores. Por causa disso, nosso assunto pelos próximos 30 minutos será o panorama do cenário eleitoral. Agora vamos com as principais dicas para que você exerça o direito ao voto com segurança em meio à pandemia. Tiago Berraich e Nicole Fusco conversaram com a infectologista Rosana Richman, do Instituto Emílio Ribas. Vamos conferir as orientações da especialista. A Justiça Eleitoral adotou uma série de regras para tentar proteger o eleitor. E sobre isso a gente conversa agora, gentilmente nos atendendo, a infectologista do Hospital Emílio Ribas, a doutora Rosana Richman. Tudo bem, doutora? Como vai? Bem-vinda aqui à Jovem Pan. Obrigada, bom dia a todos. Ô, doutora, nas últimas semanas a gente vem acompanhando uma série de manifestações de pessoas, muita gente procurando saber como se justifica o voto, muita gente com medo, claro, de comparecer às sessões eleitorais. E perguntando para a senhora é uma infectologista que conhece muito bem todos esses processos para se evitar a contaminação, a senhora acha que o que foi implantado, o que nós teremos nesse domingo, tudo isso foi a contento, a pessoa pode ficar tranquila e votar tranquila? Sim, a pessoa pode votar tranquila, respeitando todas as regras sanitárias que já foram estabelecidas. Eu não vejo nenhum risco. O importante é o que a gente sempre fala, né, Tiago, é respeitar a regra. Então, daí vai dar consciência de cada um que deve ser feita exatamente em prol da saúde do coletivo. Daí não vejo problema nenhum. E, doutora, quando a senhora fala que não vê problemas é em relação a essas medidas, se todas as medidas forem tomadas, e pergunto também, porque saiu um estudo essa semana falando que as academias e os restaurantes são os principais focos ali de contaminação, onde há o maior risco de contaminação. Se a pessoa usar a máscara, usar o álcool gel, se proteger, levar a própria caneta, como é inclusive uma recomendação do Tribunal Superior Eleitoral, não há riscos de a pessoa se contaminar, por exemplo, com a urna eletrônica. Então vamos lá, Nicole, vamos pensar. Antes de sair de casa, você precisa checar se está tudo em ordem. Checar é se você pegou a sua caneta, o seu documento com foto, a sua máscara, e você sabe exatamente onde você tem que ir votar para não ficar circulando para lá e para cá e diminuir o risco. Então, e outra coisa importante, levar já a sua colinha dos seus candidatos, porque assim, Nicole, quanto menos tempo você permanecer em locais com mais gente, melhor. Então, o ideal é que a coisa seja objetiva, que você já saia objetivamente para ir votar. Além disso, com essas regras todas que foram tomadas, no sentido de você manter o distanciamento, você não tirar a máscara, que é totalmente diferente, por exemplo, num bar, onde as pessoas estão falando mais alto, invariavelmente retirando a máscara para poder beber, para poder comer, da mesma maneira dentro de um restaurante. Então, essa comparação, esse estudo foi muito importante, traz dados importantes, mas a gente não pode fazer a mesma regra, por exemplo, agora para a eleição. Não tem o porquê a gente tirar a máscara a hora que for votar. O que pode eventualmente acontecer é o mesário solicitar que você abaixe sua máscara para ele fazer o reconhecimento facial, embora você levando um documento com foto, isso praticamente já está resolvido, mas isso pode acontecer. E daí o que você deve fazer? Você abaixa sua máscara, ele faz o reconhecimento, você, na minha opinião, você não deve falar nessa hora, porque toda vez que você fala sem máscara, aí é o risco de você eventualmente colocar partículas no ambiente, então você não fala nada, coloca a sua máscara de volta, higieniza as suas mãos e continua o processo. Então, Nicole, toda vez que você tocar em algo que pode estar potencialmente contaminado, por exemplo, a gente fala, leva a sua caneta, tudo bem. Vamos supor que na hora que você levou a sua caneta falhe, né? Pode acontecer alguma coisa assim. Tem algum problema você usar a caneta que será fornecida? Segundo o protocolo, os mesários foram treinados primeiro para fazer a higienização com álcool das canetas.
Segundo, ter uma quantidade boa de canetas, caso isso seja necessário. E terceiro, que eu acho mais importante para a nossa proteção, é toda vez que você tocar em algo potencialmente contaminado, que pode ser uma caneta que alguém te forneceu, e principalmente após você tocar no teclado, na urna eletrônica, que daí sim é onde mais pessoas já tocaram, o que você tem que fazer? Álcool. Sempre o álcool em gel, que vai estar, pelo menos é para estar disponível em todas as salas de votação, e com isso você consegue votar com segurança e fazer o teu ato aí democrático, que eu acho bastante importante nesse domingo. Doutora Rosana, a senhora falou muito bem que a pessoa deve permanecer o menos tempo possível dentro da sala de votação, mas vamos olhar para o lado dos mesários que vão trabalhar. Muita gente, inclusive, se voluntariou para estar nesse momento importante da democracia e tudo mais. Quais os cuidados para os mesários? Porque vão ficar das 7 da manhã às 5 horas da tarde, se não um pouco antes, até um pouco depois, né? No mesmo ambiente. É isso aí, super bem lembrado, Tiago. Os mesários, que por sinal eu acho ótimo e reconheço o valor de cada um deles que se voluntariou, é que vão ser expostos, em teoria, num período maior. Então, sempre que possível, manter aquela sala ventilada. Isso é bem importante. Então, você deve manter essa sala ventilada. Eles vão receber máscaras para serem trocadas a cada 4 horas. Então, vai ter uma troca das máscaras. E, além disso, eles vão usar também aquele face shield, que é aquela proteção para eles não terem, eventualmente, contaminação dos olhos, proteger a máscara, porque aquilo é uma barreira, ele não é um filtro, mas é uma barreira para ele não contaminar a sua máscara, para que a sua máscara fique limpa por um tempo mais prolongado, e a proteção dos olhos. Além disso, todos eles estão ganhando um frasco de álcool, exatamente para a higienização das mãos, e uma coisa que eu não falei, que é importante tanto para quem vai votar quanto para os mesários, se caso algum de nós... Oi, vocês me ouvem? Estamos ouvindo, doutora. Então tá bom. Se caso algum dos eleitores ou algum dos mesários tiveram febre ou qualquer suspeita de Covid nos últimos 14 dias, não saia de casa. Então isso também é bastante importante, que tenha essa consciência, tanto o eleitor que está indo votar, quanto o mesário que vai se expor e expor também as outras pessoas durante o dia. Então eu acho que com essas regras importantes que a gente está falando, inclusive para a saúde do mesário, eu continuo achando que a gente não tem esse risco, assim como em outras situações, Thiago, você tem que imaginar que é mais ou menos a gente também, imagina um caixa do supermercado, que fica também algumas horas num ambiente, que passa várias pessoas por ele. Então, isso é bastante importante que a gente siga essas regras, os mesários foram treinados para isso, então, com isso, de verdade, eu não vejo problema do ponto de vista de segurança, nem do eleitor, nem do mesário, insistindo, desde que todas essas regras sejam cumpridas. E doutora, mudando um pouco de assunto, a gente viu nessa semana toda a polêmica envolvendo a Coronavac, né, que é desenvolvida pela chinesa Sinovac. Houve uma pausa breve dos testes da fase 3 aqui no Brasil, uma pausa aí de um dia mais ou menos. A senhora avalia que esse foi um tempo suficiente para, de repente, atrapalhar esses estudos ou não atrapalharia essa pesquisa que está sendo feita com a vacina por aqui? Olha, Nicole, o que a gente viu foi um atraso, né, de 48 horas no sentido da gente continuar o estudo. É isso. Do ponto de vista de atrapalhar no sentido de fazer com que os voluntários ou não voltem ou não se interessem, eu te diria que pelo contrário. Né, pelo menos o que a gente viu nessa semana, assim que voltou o estudo, foi o interesse de novos voluntários pela vacinação, o que eu achei muito bom, porque assim, os estudos estão andando da melhor forma possível, de uma forma segura, de uma forma em que quem está ditando a velocidade é a ciência, e isso é assim que tem que ser. Então, conforme os estudos vão seguindo e a gente vai conseguindo ter os primeiros resultados,
Resultados de segurança a gente está observando e está feliz com eles, resultados de resposta imune também nós estamos felizes, e agora começam os primeiros resultados de eficácia das primeiras vacinas, que é o que todo mundo está esperando exatamente para poder submeter aos órgãos regulatórios e a partir daí a gente ter disponível as vacinas. Então esta interrupção de 48 horas atrapalhou do ponto de vista que foi pego de surpresa, vamos dizer assim, né, o andamento da pesquisa. O quanto mais a gente esclareceu, esclarece e fala para todo mundo em relação se existe ou não alguma relação causal, alguma coisa, é fundamental. As pessoas, os voluntários precisam ter segurança do que está acontecendo, assim como nós pesquisadores. Isso para qualquer vacina, né? Nós vimos isso com a vacina de Oxford, nós vimos isso com a vacina da Janssen recentemente, agora com a Coronavac, e é capaz até de acontecer de novo. É assim que faz um estudo, é assim que uma pesquisa séria e bem feita tem que ser seguida. Então eu te diria que eu realmente creio que isso não teve um impacto no sentido da continuidade do estudo, teve sim naquelas 48 horas que nós deixamos de vacinar, né, que a gente tinha toda uma agenda já de vacinação e teve que ser cancelada nessas 48 horas até que tudo se esclarecesse. Doutora Rosana, nesses 8 meses de pandemia aqui no Brasil, nós falamos inúmeras vezes com a senhora e com outros especialistas e fomos aprendendo juntos, né, a evolução dessa doença, imagino os especialistas muito mais, pelas pesquisas e por passar a conhecer mais o vírus. E agora vem a grande discussão aqui no Brasil, se nós teremos ou não a tal da segunda onda, se a primeira já acabou. A gente vê nessas últimas semanas um aumento de número de casos nessa classe média alta, pessoas, por exemplo, mais próximas de todos nós, a gente tem informações de que essas pessoas ficaram doentes, se não parentes, amigos, enfim. A senhora acha que essa segunda onda já está acontecendo, como na Europa, ou a situação é totalmente diferente no Brasil na comparação com os países europeus? Não, eu acho que nem uma coisa nem outra, Tiago. Eu acho assim, a curva brasileira é uma curva totalmente diferente do resto do mundo, né? A nossa curva é uma curva que ela demorou muito mais tempo para começar a queda, né? Diferente da curva europeia, que foi aquele pico e depois aquela queda muito mais acentuada, para nós não. Essa queda foi muito mais lenta e progressiva, que nós de verdade não sabemos exatamente o que isso vai significar em termos de imunidade da nossa população, porque é uma curva muito, muito característica nossa. Eu te diria que nós estamos na queda ainda da primeira onda, a primeira onda não acabou, nós estamos na queda da primeira onda e com uma possibilidade de ter uma segunda onda, sim. Por que eu digo uma possibilidade? Os números, pelo menos até esses dias, não têm mostrado isso. Isso que você falou da percepção nossa, que estamos no dia a dia aí lidando com essa doença, é que sim, a gente está vendo a percepção, embora os números oficiais não sejam esses, um ligeiro aumento do número de casos. Mas independente disso, Tiago, nós temos um risco potencial para ter uma segunda onda, porque o vírus está circulando muito nos países, na Europa, nos Estados Unidos, etc. Aqui no Brasil, as pessoas entram, não são obrigadas a fazer uma quarentena. Tem alguns países na Europa, por exemplo, se você resolver ir para algum país da Europa, eu vou dar o exemplo da Finlândia, você vai ficar pelo menos 14 dias em quarentena antes de poder entrar no país. Aqui no Brasil a gente não tem essa prática de fazer esse tipo de quarentena. Nós temos uma população, a gente falou essa semana, né, uma população que está cansada do vírus, mas o vírus não cansa da gente. Então o fato da gente estar cansado de falar do assunto, de ter que manter as regras, faz parte do comportamento humano. Porém, nós precisamos entender que o vírus não tem esse comportamento. Então, ele continua circulando, a gente continua com pessoas suscetíveis. O que nós estamos vendo na Europa é que a faixa etária que está adoecendo é uma faixa etária mais jovem. Isso, por um lado, é bom, porque é uma faixa etária que tem um risco menor de ter complicações e morte. Em compensação, é uma faixa etária que circula muito mais. Então, a disseminação do vírus ficaria mais facilitada exatamente por ser nessa faixa etária. Então, estou te dando todo esse resumo, Tiago, para te falar que existe a possibilidade, claro que existe, e por isso que nós temos que estar muito atento, com uma vigilância funcionando, com um sistema de notificação funcionando, exatamente para que, se for necessário,
infelizmente, ter que voltar com alguma medida um pouco mais rígida, que eu espero que não, eu espero que se a gente, mesmo estando cansado de tudo isso, tiver a consciência de que isso ainda é necessário, enquanto em paralelo as pesquisas estão tentando dar logo essa resposta da vacinação, é melhor para nós. A pauta agora é a organização Transparência Eleitoral Brasil, que fará a primeira missão de observação eleitoral nacional do país. A ação foi credenciada pelo Tribunal Superior Eleitoral e reconhecida pela Organização dos Estados Americanos. Para entender melhor o papel dessa iniciativa, Tiago Berraiche e Nicole Fusco conversaram com Ana Cláudia Santano, coordenadora geral da entidade. Vamos acompanhar um trecho. A Transparência Eleitoral Brasil foi credenciada pelo TSE para fazer a primeira missão de observação nessa votação. E em relação a isso, a gente conversa agora, gentilmente nos atendendo, a coordenadora geral da entidade, Ana Cláudia Santano. Como vai? Bom dia, muito bem-vinda aqui à Jovem Pan. Bom dia a todas e a todos. Tivemos essa semana uma candidata aqui em Santos, no litoral paulista. Como é que a senhora classifica esse momento e essa agressão aos candidatos? O ambiente político brasileiro nos últimos tempos, de fato, ele mostra alguns sinais de que o diálogo, né, não está sendo muito facilitado. E o aumento da violência com certeza preocupa as instituições, não é só as instituições eleitorais, mas também a sociedade civil. A sociedade civil entende, e aqui a Transparência Eleitoral Brasil se soma a isso, entende que o ambiente político ele tem que ser livre, ele tem que ser aberto, ele tem que ser inclusivo e ele não pode ser objeto de ameaça, principalmente ameaça pessoal e de violência física em contra de candidatas e candidatos, né? Infelizmente, e isso não é um caso só brasileiro, a violência política, ela anda aumentando e isso obviamente preocupa as democracias. Aqui no Brasil, a gente vem prestando mais atenção a essa questão, as instituições, né, sabem do problema e nós também estamos cientes disso e com certeza a gente toma isso em consideração quando a gente analisa o contexto político, principalmente em tempos eleitorais, né? Ana Cláudia, bom dia, aqui é a Nicole falando com você. Eu gostaria de te perguntar em relação às fake news. A gente sabe que no pleito de 2018 houve muitas denúncias a respeito disso, também surgiram os bots. Como que a senhora avalia esse ano de 2020 em relação a essas notícias falsas? Bom, as eleições de 2020 estão sendo realizadas num contexto muito distinto do que de 2018. Primeiro porque estamos em tempos de pandemia e as campanhas eleitorais tiveram que se adaptar de alguma maneira. Agora, é fato também de que o que nós observamos durante o desenvolvimento dessa campanha é que nós esperávamos, inclusive, campanhas mais virtuais. Isso não aconteceu de todo. A gente teve atos variados em canais virtuais, mas outros elementos também contaram muito para que as redes sociais não tivessem tanto protagonismo o quanto a gente estava esperando. Até a maneira de fazer política, né, normalmente eleições municipais, elas requerem mais corpo a corpo, né, os candidatos e as candidatas de fato vão às ruas e o contexto de pandemia pode não ter tido aquele efeito sobre as campanhas. Agora bem, sobre a desinformação, as instituições também decidiram reagir com relação a isso, as agências de verificação estão muito mais atuantes e até as próprias redes sociais vêm colaborando e fazendo parcerias formais com as instituições. Nós olhamos isso positivamente, justamente porque é com essa parceria que a gente vai conseguir trabalhar com esse problema e que de fato não está com o mesmo contorno, pelo menos não aparenta com o mesmo contorno de 2018. E como vai ser esse trabalho amanhã da transparência? São quantas pessoas trabalhando nisso? Vocês fazem observação nos colégios eleitorais? Como é que é o dia a dia? Como é que vai ser o trabalho nesse domingo? Bom, a missão de observação eleitoral nacional, ela já está funcionando, por assim dizer, desde o final de agosto, no momento do registro de candidaturas. Então, nós já estamos acompanhando as rotinas eleitorais desde então. Amanhã, a gente vai diretamente para a observação em loco. Nós temos grupos em 5 capitais no Brasil. Aqui em Curitiba, onde eu me encontro, em Belo Horizonte, em João Pessoa, em Fortaleza e em Belém do Pará.
em cada um desses grupos há um número de voluntários. No total, somos 47, contando com as 2 voluntárias que temos em Brasília para poder acompanhar os trabalhos diretamente do TSE. Amanhã estaremos na rua durante todo o dia, né? Acompanharemos a abertura dos trabalhos, o seu desenvolvimento e o encerramento. E após isso, vamos nos dirigir aos respectivos tribunais regionais eleitorais para poder acompanhar a apuração dos votos, e também as nossas voluntárias em Brasília estarão acompanhando a totalização dos votos no TSE. Nós temos vários formulários que vamos preencher para a colheita de dados específicos para que a gente possa analisar o processo eleitoral com maior detalhe e com uma metodologia já pré-estabelecida. Portanto, amanhã o dia promete ser intenso para esse corpo de voluntárias e voluntários que nós temos dentro da organização. E todos os anos, pelo menos de eleições, a gente vê questionamentos, né, a respeito das urnas eletrônicas. Eu queria saber como que você avalia o voto por meio das urnas, né, se elas realmente são seguras, e também como que a organização vê essas propostas, esses rumores de propostas que podem vir a respeito de um voto também em papel complementando a urna eletrônica. Bom, nesse sentido, é bom lembrar que a Transparência Eleitoral Brasil acompanha desde o começo todos os procedimentos públicos da Justiça Eleitoral no que se refere à preparação das urnas. Então, a gente acompanhou a inseminação dos dados nas urnas. Hoje mesmo eu vou no TRE, eu e mais o grupo de Belém vai presenciar o sorteio das urnas para auditoria, né? Então, e é um sorteio, né, que atende à Loteria Federal, portanto não há nem como saber de fato qual é o direcionamento disso. E é bom lembrar também que a urna eletrônica, ela não é conectada à internet. Eu acho que isso é importante ressaltar aqui. Então, a gente sempre trabalha com os dados que são inseminados nela, que é com relação aos candidatos, e sempre no início da votação há a emissão da zerésima, o que comprova que não há votos dentro dela. Agora bem, por outro lado, o TSE também está encabeçando um projeto que nós olhamos, né, com muito interesse, inclusive, que é o projeto Eleição do Futuro. E Curitiba foi sorteada uma das 3 cidades do Brasil a poder verificar como funcionaria 10 iniciativas que foram fruto de um edital público de startups que decidiram participar. Eu ainda não tenho informação sobre como isso vai acontecer, mas vai acontecer amanhã aqui num grande colégio eleitoral de Curitiba. E um grupo de voluntários estará lá justamente para poder participar dessas simulações. Então, o uso de tecnologias, ele é mais frequente cada vez mais nos países, e o Brasil não fica atrás disso. O Brasil, inclusive, é pioneiro na questão do voto eletrônico, e, de fato, a gente olha com muito interesse em novas iniciativas, né? Tudo para que a transparência aumente, para que a confiabilidade aumente. A gente julga isso muito importante. Uma última pergunta. Nessa sexta-feira, nós entrevistamos o presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, e ele disse que, pelo menos na contabilidade, o número de informações falsas ou registros de fake news, esses números diminuíram na comparação com 2018, e também o disparo em massa de mensagens em WhatsApp. A senhora concorda com isso? Houve uma redução? E se a redução é mais atribuída por ser uma eleição local, uma eleição municipal, na comparação com 2018, que foi uma eleição nacional federal? Bom, o que nós percebemos é que o TSE claramente está muito preocupado com a questão. Tanto é que na própria legislação já há a proibição dos disparos em massa de mensagens. Agora a gente também vê essas parcerias que eu acabo de comentar entre as redes sociais, entre as grandes plataformas e o TSE, o que é algo também que a organização Transparência Eleitoral Brasil vê com muitos bons olhos, né? Então, a impressão que dá em um primeiro momento é que, de fato, esse tipo de evento tenha diminuído. A gente não pode afirmar isso ainda porque nós estamos colhendo os dados. No entanto, a gente nota uma maior disposição das instituições em poder controlar isso, e também uma maior participação das próprias plataformas nesse tipo de estratégia. Ponto final em mais uma edição do Pan News. Desejamos um bom voto a todos e não se esqueça de levar a sua caneta pessoal e a sua colinha com os números do seu candidato ao cargo de prefeito e vereador. Higienize as mãos e evite aglomerações. Continue com a gente na Jovem Pan e acompanhe a nossa cobertura especial das eleições, que começa logo mais às 7 horas da manhã. Tenha um ótimo dia e até mais. Esta
é a Jovem Pan News. Jovem Pan News. Não vendo hoje, eu vendo semana que vem. Se o cara está doente hoje, ele precisa de atenção hoje, não é amanhã, não é daqui 2 dias. Não sei se é porque sempre trabalhei em área de saúde. A preocupação é ter a porta aberta para poder atender quem tem real necessidade. Eu realmente me sinto bem. Eu acho que esse é o caminho, como todo mundo que está. Motoqueiro que está tendo que sair para entregar alimento, o cara também está tendo problema de preocupação, que ele está batendo na porta que não sabe de quem. Aqui é a mesma coisa. Antigamente o pessoal pensava só em si. Atualmente o cara fala, mas olha, eu estou bem, eu estou recebendo meu salário, e quem não está recebendo? E quem não está trabalhando? E quem não está... Sabe, você começa a pensar na vida do outro também. Essa turma que está trabalhando pesado, está tendo o reconhecimento que deve. Tem que sair de casa, não tem jeito. Sai com satisfação, sai do jeito que tem que sair. Assim, preparado, dentro do possível para dar conta. Tem que continuar, porque a população precisa, né, da segurança e da proteção e orientação que nós estamos dando, principalmente que todo mundo no início estava muito em pânico, então nós também não tínhamos tanto conhecimento como todo mundo sobre a doença. Conforme nós fomos adquirindo, fomos indo para as ruas para acalmar, orientar e ajudar todo mundo que precisava, né? Nós utilizamos de alguns áudios, né, informativos e explicativos sobre o Covid também. Então nós paramos nas principais vias onde tem um pouco maior circulação de pessoas ou até onde pode estar havendo um início de aglomeração e apertamos o falante da viatura, onde esse áudio é propagado e diz orientações sobre o Covid, sobre o uso da máscara, sobre o uso do álcool gel, para as pessoas ficarem em casa, se conscientizar, não entrarem em pânico, mas que é necessário, o distanciamento social é importante, não procurarem um hospital em casos desnecessários. Então nós estamos levando a informação dessa maneira, que pode atingir muito mais pessoas. Atenção! A Polícia Militar pede a colaboração de todos para o enfrentamento ao coronavírus. Fiquem em suas casas. Conforme nós vamos deslocando, atendendo as ocorrências que ainda são direcionadas a nós, nós temos recebido muito elogios, né, por estar na linha de frente, por estar orientando e principalmente quando a gente chega e vai para auxiliar a população, eles se sentem recompensados, que não esperavam esse tipo de auxílio da nossa parte, que nós estamos muito mais auxiliando e ajudando do que vindo para punir ou dizer que eles estão agindo errado de alguma forma. Essa não é a nossa intenção, né? Eu acredito que a higiene é uma coisa que nós vamos aprender e vamos continuar fazendo posteriormente, né? Não é uma forma ruim que nós tivemos que aprender, mas eu acredito que veio para conscientizar a população mesmo. No começo, todo mundo ficou meio receoso com o que estava acontecendo, mas eu me sinto segura agora com todas as precauções que a empresa tomou, todas as precauções que eu tomo comigo mesmo, com higienização, com distanciamento. Eu sinto mais segura em fazer o meu trabalho.
na realidade, é parte do nosso cuidado básico. O meu cuidado básico, ao chegar em casa, eu tomo toda a preocupação de higienização antes de entrar em casa, deixo tudo no quintal, entro, vou direto ao banho. E sim, todos nós temos que ter o distanciamento, então partiu de mim manter esse distanciamento. As pessoas estão dando mais valor a essas funções básicas. É muito aquele movimento de fica em casa pela gente, que a gente está aqui por vocês. E eu estou percebendo que as pessoas estão dando valor a isso. Uma coisa, um dia desses que até mexeu comigo um pouquinho. O cliente agradeceu por eu estar aqui e por eu ter conversado com ele, que ele precisava de alguém para conversar e eu estava conversando com ele. Ele me agradeceu por isso. Olha, daqui para frente, eu já vejo que as pessoas se importam mais e percebem o quanto a gente é essencial. E eu espero que continue assim. Pelo menos é uma coisa que não para. Estou no aplicativo, só que o aplicativo também não está tocando muito. Mas quando toca, a gente faz as entregas para o pessoal que não quer sair de casa, né? Tocou aqui o aplicativo, a gente vai no restaurante, pega a encomenda, só que na hora de entregar a gente não tem contato nenhum com o cliente, porque ele mesmo já coloca no histórico. Não quero contato, deixa na portaria. Então a gente deixa lá numa caixinha com um porteiro, ou se é uma residência a gente deixa no portão. Ontem mesmo eu fui fazer uma entrega de um envelope, a moça me entregou num plástico. Quando chegou lá, a moça estava de luva e de máscara com medo da gente passar. Né? E aí acaba que a gente também leva o perigo para dentro de casa, se a gente não se cuidar aqui na rua. Mas a gente está com a luva, está com o álcool gel, a hora que a gente pode se proteger, estamos lavando a mão, estamos fazendo isso. Mas a gente sente um pouco, assim, como se diz, um pouco de preconceito, porque eles não valorizam a gente. E a outra que o valor também das entregas não é muita coisa. É R$5, R$6. Se entrou R$5, R$6 de gorjeta, foi muito. Eles não valorizam muito, não. Esses dias eu ganhei R$2 de um casal de senhor, que eles não podiam descer o elevador. Eu subi para entregar para eles, aí a senhorinha me deu R$2. Mas também é bem raro. É bem raro isso acontecer. Arriscando, né? Tem que trabalhar, né? Não pode, o governo liberou a frota para a gente trabalhar, o João Dória, não pode ficar todos os carros parados, então a gente tem que arriscar. A gente tá trabalhando uma semana assim, outra não. Tá sempre revezando, né? Eu tô voltando hoje, né? Semana passada eu tava em casa. Tem muita gente que precisa do ônibus. Sem ônibus que tem de idoso aí, que pega mais que é idoso. Subindo e descendo aqui para mercado, que a maioria precisa ficar em casa, mas não fica. Tem mais idosos na rua que gente normal. A gente passa mais ou menos uns 4, 5 hospital, que é gente de enfermeiro, subindo e descendo. A gente usa máscara, né? Álcool gel, passa na mão e vai arriscando, né? Até pedido para Deus para não acontecer nada. A gente fala, graças a Deus tá aí na rua, porque às vezes não tem ônibus, demora, né? Ajudando, né? Porque é muita gente que precisa do ônibus. Né? Eu acho que nunca volta como antes, hein? Difícil, vai demorar para esquecer isso aí. Conselho de CEO, com Carlos Sambrana.
Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Conselho de CEO, o programa que está trazendo as principais lideranças empresariais do Brasil para conversar sobre tecnologia, inovação, gestão, economia, negócios, empreendedorismo, enfim, muitos assuntos que a gente trata aqui no Conselho de CEO. E se você ainda não baixou o aplicativo Panflix, vai lá na sua loja de aplicativos e faça o download. E hoje, quem está com a gente é um dos maiores empresários do país. Trata-se de João Apolinário, CEO e fundador da Polishop. O empresário João Apolinário, fundador e CEO da Polishop, comanda uma operação com mais de 276 lojas, 3.500 funcionários e 140 horas diárias de exposição na TV. Sob sua batuta, a Polishop se tornou uma das operações mais bem-sucedidas no varejo nacional, quando o assunto é omnichannel. E Apolinário se tornou um empresário nacionalmente conhecido pelo grande público. Além de comandar uma das maiores varejistas do país, ele é também um dos jurados do programa Shark Tank Brasil e de tanto avaliar startups, acabou se tornando um investidor profissional. Apolinário tem investimentos em 14 startups e a cada programa Shark Tank adiciona mais algumas ao seu portfólio. Perguntado sobre o seu passatempo preferido, não titubeia. É empreender, diz ele. Autor do livro Inovar é Questionar o que Já Existe, ele vai falar no Conselho de CEO sobre o que observa em uma empresa antes de investir e as tendências que enxerga para os próximos anos. E a gente já está aqui com o João Apolinário. João, muito obrigado pela sua presença no Conselho de CEO. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você, cara. O prazer é nosso. João, essa crise do coronavírus, essa pandemia foi um teste de fogo, acho que para todos os empresários do Brasil e do mundo. O varejo foi um dos setores mais atingidos, um dos primeiros a serem atingidos, porque as lojas foram fechadas já de cara. Passados esses meses, desde o início do fechamento das lojas, como é que está hoje? Passou? A situação melhorou? Dá passa para a gente um cenário de como é que está esse setor. Olha, sem dúvida nós fomos surpreendidos com uma crise de saúde, né, no qual levou ao fechamento das lojas físicas, né? Eu digo isso porque o modelo Polishop é um modelo omnichannel e nesse modelo nós permanecemos com com os nossos outros canais de vendas funcionando. E lógico, a loja física ela tem uma importância muito grande no modelo omnichannel da Polishop porque ela faz com que exista uma sinergia de ir buscar, de entregar usando a loja física. Então nós tivemos uma ruptura na jornada do consumidor na última estágio dela, que era o estágio da ir buscar ou ir conhecer o produto ou ser entregue por aquela loja. E voltando à normalidade, ou seja, voltando as lojas a abrir, com certeza voltou os mesmos percentuais de distribuição entre os diversos canais. Mas hoje num momento um pouco diferente, no qual nós começamos a ter aí uma falta, inclusive, de alguns produtos e também o impacto do dólar, que também, com certeza, vai atingir muito o varejo e, por sua vez, o consumidor. Comparando com o ano passado, nessa mesma época do ano, como é que estão os índices de vendas? Não, nosso caso, nós estamos inclusive com um pequeno crescimento aí ao redor de 7%, 8% em relação ao ano A-1, né, o ano de 2019. Mas a gente poderia até estar um pouco melhor se não fosse o problema hoje realmente de abastecimento, porque hoje houve uma ruptura na produção, na cadeia de produção das fábricas, né, dos seus fornecedores na fábrica, por sua vez no produto final para o varejista. Então nós estamos enfrentando esse tipo de coisa. Hoje a indústria tem dificuldade até na embalagem para que possa entregar o produto para o varejista. Isso aconteceu provavelmente porque a indústria achou que ia demorar para voltar, para reaquecer o setor e segurou a produção, é isso? Eu acho que foi uma necessidade, né, de cada um teve que
tomar as suas providências para que mantesse o negócio vivo, e uma das coisas era parar a produção, colocar todo mundo em casa. E, na verdade, até muitas atividades que poderiam continuar trabalhando tiveram que interromper, até pela essa posição de manter as pessoas em casa, resguardadas e tudo. Então, tivemos aí uma paralisação em toda a cadeia. Mas no teu caso, o que explica esse crescimento de 9% das vendas? Assim, você esperava isso? Se você olhar para trás, olhando e analisando os números de hoje, você esperava esse crescimento? Nós percebemos logo, num primeiro momento, esse crescimento no nosso caso, porque o modelo de negócio da Polishop é produtos inovadores para facilitar a vida, para atender dores e necessidades das pessoas. Não é simplesmente mais um produto para sua casa. E dentro desse perfil, as pessoas passaram a valorizar mais coisas para a casa dela, coisas de necessidade, coisas na área de fitness. Então, foram linhas que cresceram muito, segmentos que cresceram muito. Então, hoje as pessoas se reúnem muito mais ao redor da cozinha, do espaço gourmet, as famílias se reunindo dentro disso, e aí começa a dar mais valor e se preocupar mais com esse tipo de utensílios, e nós tivemos um grande crescimento nisso. Como também na área de fitness, esteiras, equipamento de ginástica, o home fitness, né? Os equipamentos de ginástica para casa, também com o fechamento de academias, de tudo esse tipo. Então, nós tivemos, inclusive naquele primeiro momento, um crescimento, até uma recuperação da perda das lojas, da perda da venda das lojas físicas. E, inclusive, com crescimento, mesmo estando só no online. Então, acho que tudo isso daí faz parte do momento que o consumidor, ou que as pessoas viveram e estão vivendo até agora. Então, no fim das contas, as pessoas em casa começaram a olhar para casa e começaram a comprar panela, equipamento para se exercitar, enfim. Isso no fim das contas, são os produtos que você vende, e isso te ajudou. E começaram, muitas vezes, a fazer coisas na sua casa que, muitas vezes, ela tinha uma pessoa que ajudava. E essas pessoas também acabou não indo mais. Então, ela começou a sentir necessidade de produtos básicos, né? De higiene, de limpar a casa, higienizar a casa, ou seja, o modelo de inovação sempre tem a ver com produtos que você, num primeiro momento, pode até achar que não seja necessário. Mas quando você passa a conhecer e usar, você vê que realmente faz toda a diferença no seu dia a dia. Então, isso é um modelo dos produtos que a gente faz, que faz parte da linha de produtos da Polishop, ou seja, produtos inovadores que trazem benefício. O conceito é novas ideias para facilitar a vida do consumidor. Agora, João, a gente está assistindo agora uma segunda onda de coronavírus na Europa. Muitos países estão fechando bares, restaurantes, lojas, caso de França, Alemanha, Itália, Espanha. Você não se preocupa disso acontecer novamente no Brasil? E se isso acontecer, como vocês estariam preparados hoje? Olha, sem dúvida nenhuma é uma preocupação até muito mais do lado da saúde. Inclusive, até hoje nós temos vários departamentos, várias pessoas em home office, ou seja, muito mais nesse lado da saúde dos nossos colaboradores do que no modelo de negócio. Eu fico muito feliz porque nós fomos praticamente uma das primeiras empresas no Brasil a estar ou ter adotado o modelo Omnichannel. E ele se provou que é muito eficiente, né? Hoje se fala muito de Omnichannel, mas lá em 2003... que a Polishop já abriu as suas lojas. Nós nascemos no digital no ano 2000, 99 para 2000. 2003 abrimos as nossas lojas físicas. Isso foi muito questionado, né? Da competição entre os canais e todo esse assunto. E hoje foi muito bem comprovado que o modelo Omnichannel ele funciona muito bem. Explica esse modelo Omnichannel para quem está escutando e assistindo. O Omnichannel é você ter o consumidor de fato no centro, né, da tua preocupação, daquilo que você deseja fazer, e vários canais de contato. Eu não chamo canais de venda, eu chamo canais de contato. Canais de vendas
fazendo contato com o consumidor. Ou seja, eu entendo que o varejo, já entendia que o varejo do futuro era atender o cliente onde ele estivesse. Então, seja ele na casa dele, na rua, no campo, onde for, eu tenho que atender, não ficar esperando o consumidor vir até a minha loja. E existia a tese que os canais começavam a se competir entre si. Ou seja, se eu tenho um canal de venda direta, eu não posso ter loja física. Se eu tenho uma loja física, eu não posso ter um canal de venda direta ou de e-commerce, porque vão operar. E o modelo omnichannel, o que é? É ter todos os canais, eles se agregando, eles um ajudando ao outro, sendo canais complementares. Por quê? Com a preocupação de atender o consumidor. Mesmo preço em todos os canais. Mesmo preço, mesmo produto, mesmas ofertas em todos os canais. Eu entendo que o e-commerce, ele deveria ser usado como uma comodidade do consumidor. E, infelizmente, ele tomou um caminho errado. Ele tomou o caminho da destruição de valor e desconto. Por quê? Foi uma tendência que aconteceu no mundo. Quer dizer, eu acho que quando começou a história do e-commerce, né, e falou, poxa, isso aqui é um negócio que eu vou ter menos custo, achava-se, né? Tanto é que depois você vê todas as empresas que entraram no e-commerce destruindo o valor, acabaram tendo que ser ou desmontadas ou cair para outro caminho, né? Pararam de fazer o compra e venda de produtos e passaram a ser marketplace, passaram a ser empresas de tecnologia, passaram a estar ocupando um outro espaço, mas na compra e venda de produtos, no modelo que nasceu, ele não funciona até hoje. As empresas que adotaram isso, estão nesse modelo hoje ainda, elas são empresas deficitárias, empresas que acumulam grande prejuízo no decorrer da sua vida toda, contando sempre com aquela história de ganhar escala e tudo, mas nós estamos aí há 20 anos, quer dizer, com empresas perdendo dinheiro querendo ganhar escala. Então foi o caminho que adotou o caminho de, poxa, eu não tenho loja, eu não tenho vendedor, eu não tenho... Esqueceu do outro lado. Em compensação, você tem uma mídia para ser feita, para você ser percebido, você tem todo um armazenamento, logística, distribuição, ou seja, você tem um outro... É muito mais caro eu tirar um produto do meu centro de distribuição e entregar na sua casa do que eu tirar do meu centro de distribuição e entregar na minha loja ao lado da sua casa. E principalmente no Brasil, que nós temos uma dificuldade naquilo que se diz a malha de transporte, que é tudo feito terrestre. Então, junta-se tudo isso, a gente tem uma operação muito cara no e-commerce. Então, o e-commerce, em vez de ele entrar naquele caminho de ser comodidade para te atender, que é o que aconteceu durante a pandemia, ele tomou um caminho só de preço baixo, desconto. As pessoas buscam o e-commerce para conseguir achar uma pichincha. E no modelo omnichannel não dá para ser isso. E não é isso no modelo omnichannel. Ele tem que ser o seguinte, você escolhe o canal que você quer ser atendido. E nós vamos te atender com o mesmo preço, com as mesmas ofertas, com os mesmos produtos. Essa seria uma vantagem, então, em caso de uma segunda onda, você está mais bem preparado por praticar o mesmo preço em qualquer outro canal. A vantagem é ter um modelo omnichannel. Tá. O modelo omnichannel permite isso, permite que você, mesmo tendo na jornada do consumidor interrompido o final dela, que são as lojas físicas, você consegue permanecer operando. E o que significa isso? Que 80% das pessoas que vão à minha loja comprar o produto já tiveram um contato com aquele produto no digital. Então, na verdade, o primeiro momento que eu tive foi uma perda desses 20%, e mais 20%, que foi logo nos primeiros 15 dias, que foi que eu tinha, ou tenho, 65% do meu estoque em lojas. Então, eu acabei tendo produtos logo de cara, logo nos primeiros 15 dias eu tive ruptura, porque a indústria também não estava funcionando e eu não tinha os produtos no meu centro de distribuição e tinha meu produto na loja. Mas, hoje, nós, inclusive, já nos preparamos um pouco melhor, porque nós não contávamos com quebrar uma parte dessa engrenagem do omnichannel, que são as lojas físicas, fazendo o papel de distribuição ou também de buscar e receber o consumidor para entregar o produto para ele. Você mencionou aqui agora sobre empresas de varejo que acabaram se tornando empresas de tecnologia. E cada vez mais essas empresas se confundem hoje. A gente não sabe mais o que é varejo, o que é tecnologia, o que é empresa financeira. A gente tem casos aqui no Brasil de varejistas hoje montando suas próprias fintechs.
caso Via Varejo, Magalu, enfim. A Polishop pensa em entrar nesse segmento? Olha, nós temos, sem dúvida nenhuma, um plano e um projeto para isso, não para já esse momento, que a gente está focado em outras coisas, mas temos conversas nesse aspecto. E por que motivo? Porque toda aquela pessoa que consome no varejo é a mesma pessoa que acaba indo a uma agência bancária. Então, para que ter dois espaços, né? Quer dizer, você imagina o que custa isso para o banco, né? Ter uma agência só para isso, enquanto ele vai pegar o dinheiro ali para vir consumir no varejo. Então, eu acho que essa é uma tendência mundial de você aproximar o varejo, porque o varejo no banco também é um varejo, né? Quer dizer, quando ele é na agência, né? Desculpa, o varejo do banco está na agência física. A partir da hora que eu já tenho um ponto físico e eu posso fazer esse trabalho, eu tenho ali uma oportunidade de estar fazendo também, tendo como um dos meus produtos todos aqueles produtos financeiros que também é oferecido para um banco. Por isso que nasce essa concorrência muito grande entre o varejo e os grandes empresas financeiras. Se você tem uma ideia assim, de quando vocês pretendem entrar nesse segmento? Olha, nós já estamos trabalhando, como eu te falei, já há um tempo, e eu espero que nessa próxima tomada que eu jogo sempre, eu gosto de fazer sempre as programações a longo prazo. Então, nessa nova tomada, que nesses próximos 10 anos, com certeza nós estaremos. Só que eu espero que seja muito, muito menos, porque a gente está escrevendo já o nosso futuro, que é o Rumo a 2030, e nesse Rumo a 2030, várias coisas estão dentro dele, e uma das coisas é exatamente nós termos o nosso braço financeiro e ter isso como um produto a ser oferecido. Você sempre planeja de 10 em 10 anos? Eu sempre planejo de 10 em 10 anos. Nós vínhamos no rumo a 2020, infelizmente nós chegamos em 2020 e tomamos essa crise, né, de saúde e, por sua vez, econômica também, mas eu continuo crendo nos projetos a médio e longo prazo. Lógico que isso tem que ser adaptado, mas se você não tiver um norte para você saber onde você quer ir, é mais ou menos que nem você acordar, pegar o seu carro de manhã e não saber para onde você está indo, sair dirigindo em círculo. Então é muito importante nós termos a nossa proa, ter a proa, os nossos colaboradores também estarem nisso, e todo ano eles recebem um update daquilo que aconteceu naquele ano, e a gente cria um passaporte na conexão ano para ano, ou seja, de 2020 para 2021, 2021 para 2022, e sempre mostrando o que foi planejado e o que foi entregue, e aquilo que nós precisamos entregar e aquilo que nós resolvemos mudar. Então é muito importante ter uma equipe de fato motivada. Isso é o maior desafio do CEO, manter uma equipe motivada. João, a gente vive num país em que muitos empresários não gostam de aparecer, são mais reclusos. Você, de certa forma, já foi assim, e hoje você é muito conhecido pelo grande público, até pelo seu papel no programa Shark Tank Brasil. Você é um dos jurados e acaba investindo num monte de empresa lá. Por que você caminhou para esse lado do empreendedorismo também? Conta um pouco sobre esse papel, qual a importância desse papel, até de empreendedor, investidor na sua vida. Uma pergunta bem interessante que me fazem bastante, né? Porque a Polishop tem um canal de televisão 24 horas, nós somos um grande anunciante, temos mais de 100 horas de televisão por dia, mais o nosso canal, e eu nunca fui para frente das câmeras, né? E eu acho que isso fez muito, eu parei muito para pensar, e quando veio o convite de ir para o programa Shark Tank, e eu entendo que todo empresário bem-sucedido, ele tem que ter um propósito, né? Faz parte da vida da pessoa ter um propósito. E eu tive uma oportunidade de ter um pai empreendedor, de ter tido muitas oportunidades, diferentes de muitos outros empreendedores. E eu abracei bem essa causa. Eu falei, poxa, eu preciso inspirar pessoas a empreender. Eu entendo que é só o empreendedorismo que
cria riqueza, que gera emprego, que faz crescer. E não é o grande, é o pequeno e o médio empreendedor. O que vai fazer com que o Brasil se recupere muito rapidamente é exatamente o empreendedorismo. Então, eu entendo que é muito importante eu poder estar passando isso para as pessoas, ou seja, inspirando pessoas jovens que queiram e que de fato estão querendo empreender. Então, de certa forma, eu sinto que eu tenho isso como mensagem que eu tenho que oferecer e, na medida do possível, estou cada vez mais abraçando essa causa, porque eu acho que tem muitas pessoas, o brasileiro gosta de empreender, tem capacidade para empreender. Eu acho que isso vai fazer toda a diferença, faz a diferença na vida das pessoas que estão empreendendo, daquelas pessoas que ele acaba trazendo para empreender junto com ele. Eu acredito muito também no intraempreendedorismo, ou seja, empreender dentro da minha empresa. As pessoas que estão próximo de mim, eu passo essa forma de ver. Eu quero que a pessoa empreenda comigo e faça o negócio acontecer. Por isso que é importante esses projetos a longo prazo. Ou seja, é uma forma de eu estar trazendo e essas pessoas estarem empreendendo junto comigo. Ser sócio ou não da empresa é uma outra coisa. Eu posso ser sócio de alguma empresa e não estar trabalhando nela. E eu posso ser trabalhando e não ser sócio. Então, empreender é uma coisa e ser dono é outra coisa. As pessoas às vezes confundem. Mas você é sócio de um monte de empresa hoje. Pela sua atuação no Shark Tank, você já investiu em 14 empresas. Como é que você faz para dar conta da Polishop e dessas outras 14 empresas? Você acabou montando uma estrutura para isso? Como é que administrar tudo isso e quais são as grandes empresas aí, as boas empresas que você investiu? Bom, é importante eu colocar uma coisa, eu não sou sócio só, né? Eu não sou sócio, eu sou um investidor, né? E quando eu vou buscar um investidor, eu olho muito quem é a pessoa. Eu gosto de investir em negócios, evidente, mas eu gosto de investir em pessoas. As pessoas fazem o negócio acontecer. Ou então hoje, como você falou, eu tenho hoje 14, já tive 16 empresas. Hoje eu tenho 14, eu tenho mais 5 empresas que estão em due diligence, ou seja, nós estamos lá organizando a empresa para fazer sentido eu investir, porque o programa dá muito pouco tempo para nós, então tem outras empresas de as 14 podem virar 19. Pode virar 19 ou mais, quer dizer, porque tudo é um processo. E isso é muito bom para mim, como CEO da minha empresa, como pessoa, porque essas startups, ela te oxigenam, te mantém atualizado, te mantém update em tudo que está acontecendo no mundo, né? E é muito bom para as pessoas, né? Porque elas também recebem uma mentoria que é muito básica, uma mentoria minha e às vezes também das outras pessoas, né? Que fazem parte do meu network. Então eu tenho essa forma de estar levando, agregando, né, o tal do smart money, né? Quer dizer, não é só levar dinheiro, mas você levar também conhecimento. Que, infelizmente, o Brasil é um país muito difícil de empreender. Tem muitas leis, muitas dificuldades e para uma empresa grande é muito mais fácil, porque você tem um conhecimento jurídico, administrativo, financeiro, fiscal, muito mais organizado. Então você consegue ultrapassar e superar esse tipo de coisa. Uma pessoa que está empreendendo, ela precisa estar focado no business dela, ela tem que ficar preocupada com o seu contador, com o seu jurídico, a forma de contratar o funcionário, ou seja, tudo isso. Então a ideia foi exatamente essa e é exatamente essa, estar inspirando pessoas. Mas você dá conta de olhar? Não, eu tenho uma equipe, sem dúvida nenhuma, eu tenho uma equipe que me ajuda nisso. A minha relação pessoal é até muito pequena, ou seja, a estrutura ajuda muito mais e aquela pessoa que está à frente, ela se dedicando àquilo, o negócio anda, porque tudo aquilo que precisa nesse aspecto, ok, a gente dá esse suporte. Agora, o negócio é dela. Ela precisa, eu sou um investidor, né? Eu não sou um sócio executivo, eu sou um investidor daquele negócio. Mas um conselheiro também. Sim, um conselheiro, sem dúvida nenhuma. Suporte. Mais do que um conselheiro, né? Eu abro portas, né? Eu coloco as pessoas em locais com outras pessoas, em situações muito difíceis, de repente, delas estarem conseguindo chegar. Então isso aí é o tal do smart. Maravilha. João, a gente está caminhando para o fim do programa e
a gente sempre pede aqui o conselho do CEO. Então, gostaria que você desse um conselho para quem está assistindo e escutando esse programa. Bom, o meu conselho não poderia ser diferente a não ser para o empreendedor, né? Aquele que está querendo empreender. Então é muito importante que o empreendedor conheça muito bem o seu negócio, conheça muito bem aquilo que ele se propõe a fazer ou o seu negócio estar oferecendo e se dedique a ele. Empreendedorismo depende de duas coisas basicamente: dedicação e foco. Ou seja, foque naquilo que você quer fazer e se dedique naquilo que você pretende fazer. E vá empreender que você terá sucesso. Muito obrigado, João. E o Conselho de CEO desta semana fica por aqui. Lembrando que todo o papo com o João Apolinário fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você assistir quando e onde quiser. Se você ainda não baixou, corre lá na sua loja de aplicativos e faça já o download. Na semana que vem, estaremos de volta com mais um grande entrevistado aqui no Conselho de CEO. Te espero por aqui e até mais! Conselho de CEO, com Carlos Zambrana.